Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: jovem de 19 anos morre em acidente na RS 477 em Erechim. Também um erechinense morreu atropelado na madrugada do último sábado em 3 de maio. Além disso, a polícia trabalha para identificar um corpo encontrado boiando no Rio Uruguai neste fim de semana. Além disso, a cogestão deve ser aplicada ainda hoje pelos prefeitos da região do Alto Uruguai, que está em bandeira vermelha, de acordo com o novo decreto do governo do estado. E você vai ver entre os destaques que o retorno às aulas aqui na nossa região está suspenso temporariamente. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Após o fim de semana, ou após o feriadão, na verdade, nós estamos de volta para você nessa terça-feira com cara de segunda-feira. Semana está começando e a informação não para. A gente já começa falando para você de segurança pública. Olha, um jovem de 19 anos morreu em um acidente na RS 477 aqui em Erechim. A rodovia liga Erechim a Áurea e o acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira. Um jovem morreu em um acidente na RS 477 entre Erechim e Áurea na tarde desta sexta-feira. De acordo com populares, Leonardo Batista do Nascimento, de 19 anos, estava com uma motocicleta que colidiu contra um veículo que estava parado para fazer a sinalização da rodovia, durante a manutenção do trecho. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E o erechinense morreu atropelado em 3 de maio. Foi na madrugada do último sábado. De acordo com o motorista do caminhão que atingiu ele estava em uma rodovia que fica nos perímetros da cidade, já na divisa do município. Confira. Um erechinense de 26 anos morreu atropelado por um caminhão em 3 de maio, na madrugada deste domingo. A vítima foi identificada como Edson Marcos Borges. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta da 1h30 da manhã na BR-472. Edson chegou a ser socorrido, mas faleceu logo após dar entrada no hospital da cidade. O motorista do caminhão não teve ferimentos. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil. E a Polícia Civil trabalha para identificar um corpo encontrado boiando no Rio Uruguai. O corpo estava numa comunidade às margens do rio, no interior da cidade de Rio dos Índios, próxima à divisa com Nonoai. Um pescador encontrou o corpo. Te liga na informação. Um corpo já em estado avançado de decomposição foi encontrado nas águas do Rio Uruguai, no interior do município de Rio dos Índios. O cadáver foi encontrado por um pescador na comunidade de Linha Saltinho, próximo à divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, na manhã de sábado. Policiais civis e militares estiveram no local. O corpo foi retirado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML de Passo Fundo, que fará a identificação e a causa da morte. Muito bem, olha, você vai lembrar que há pouco tempo atrás aconteceu um crime lá no bairro Esperança. Um jovem foi encontrado morto aí. De acordo com a perícia, ele foi assassinado a pauladas e a pedradas. A polícia, no fim de semana, prendeu 3 suspeitos desse crime. Segundo a investigação policial, eles teriam levado o homem até o local, o rapaz até o local, com a promessa de utilizar drogas. E lá ele foi assassinado de forma brutal. Te liga. Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar prendeu na tarde desta sexta-feira 3 homens suspeitos de assassinarem Lucas Júnior Gomes da Silva, de 15 anos. Ele foi morto a pedradas e pauladas no dia 9 de agosto no bairro Esperança, em Erechim. De acordo com a Polícia Civil, os presos têm 18, 19 e 22 anos. O motivo para o crime ainda está sendo apurado, mas os suspeitos e a vítima teriam ido até o local utilizar drogas. Lá, eles, após matarem Lucas com o uso de pedras e paus na cabeça, também efetuaram tiros contra a vítima. Conforme a Polícia Civil,
Um dos suspeitos foi detido dias após pela Brigada Militar com um revólver calibre 38 utilizado no crime. O veículo utilizado pelo grupo também foi apreendido, juntamente com 46 munições de fuzil. O trio foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, onde estará à disposição da Justiça. E olha, a gente vai para o site do Jornal Bom Dia para trazer uma informação para você. Olha, muito triste, uma mulher foi agredida com golpes de machado no rosto lá em Nonoai. Olha, a Brigada Militar de Nonoai atendeu na noite do último sábado uma ocorrência de lesão corporal contra uma mulher. Foi na comunidade de Linha Bananeiras, no interior do município. Conforme informações, a vítima teria sido agredida pelo atual companheiro com um golpe de machado no rosto. Ela recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Comunitário de Nonoai, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha aqui de Erechim. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia do município e não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher. Até o momento, o suspeito deste crime ainda não foi preso pela polícia. Nós vamos seguir acompanhando esse caso, hein? Que triste, hein? Uma mulher agredida no rosto com golpes de machado. Tamanha brutalidade desse caso, impressionante. E o incêndio acabou destruindo uma casa no interior de São Valentim. O Natan Bretebac conta melhor para a gente essa informação. Um incêndio destruiu uma casa na noite da última quinta-feira na linha Lazare, interior de São Valentim. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários do município, ao chegarem no local, encontraram a residência já tomada pelas chamas. Ninguém ficou ferido e o motivo que teria provocado o incêndio ainda está sendo apurado. E no fim de semana, um acidente, uma colisão envolvendo uma moto e uma caminhonete deixou um motociclista gravemente ferido. O acidente aconteceu na BR-480, no interior de Barão de Cotegipe. Segundo populares, a moto trafegava pela rodovia, quando a caminhonete, que vinha por uma estrada vicinal, tentou acessar a rodovia, colidindo na moto. Veja a informação. Um motociclista ficou gravemente ferido em uma colisão envolvendo a motocicleta onde ele estava e uma caminhonete na BR-480 em Barão de Cotegipe na tarde do último sábado. De acordo com populares, a caminhonete tentou acessar a rodovia por uma via lateral, momento que colidiu com a motocicleta. O motociclista foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Terezinha, onde passou por uma cirurgia e segue internado. O estado de saúde dele não foi divulgado. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. E no fim de semana, um veículo também acabou capotando na estrada que liga as cidades de São Valentim a Entre Rios do Sul. O motorista teve ferimentos leves. Uma pessoa ficou ferida após o veículo onde ela estava capotar na estrada que liga São Valentim a Entre Rios do Sul. O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira, próxima à comunidade de São Pedro. Segundo os bombeiros voluntários de São Valentim, que atenderam a ocorrência, a vítima foi encaminhada para a Unidade Básica de Saúde do município e passa bem. Parte da equipe de bombeiros ficou no local sinalizando onde ocorreu o acidente, até a chegada da Brigada Militar, que registrou a ocorrência. E a Justiça aqui do Rio Grande do Sul, a comarca de Sananduva, condenou 6 criminosos por um ataque a banco que aconteceu na cidade de Paim Filho em 2018. O crime aconteceu no mês de setembro. De acordo com as penas, que variam de 9 a 19 anos, os sentenciados, os réus, poderão ainda recorrer porque a sentença foi feita em primeira instância e foi dada as penas conforme aí a participação de cada um deles no crime. Te liga na reportagem. 6 homens foram condenados pela Justiça por participação em um assalto a 2 agências bancárias na cidade de Paim Filho em setembro de 2018. A sentença foi proferida pela comarca de Sananduva no fim de agosto. Os condenados receberam penas que variam entre 9 e 19 anos de reclusão, conforme a participação de cada um no ataque criminoso. Todos os réus seguem detidos em presídios do Rio Grande do Sul. A identificação deles não foi divulgada. Da decisão, cabe recurso em instâncias superiores.
No fim de semana, um homem foi preso após arremessar celulares no presídio estadual de Erechim. Ele tentou fugir da polícia, mas foi abordado e detido. Um homem foi preso na tarde do último sábado, suspeito de arremessar um pacote no pátio do presídio estadual de Erechim. No pacote que foi apreendido pela Brigada Militar estavam 2 aparelhos celulares e 2 carregadores. O homem tentou fugir utilizando uma bicicleta, mas foi abordado pelas viaturas. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e logo após liberado. Seguimos com outras informações da área da segurança pública para você. E olha, a Brigada Militar apreendeu armas, drogas e munições lá no bairro Presidente Vargas. Foi durante a madrugada da última sexta-feira, quando os policiais abordaram um homem que estava em frente a um conhecido ponto de tráfico de drogas lá na rua Perina Nunes, no bairro Presidente Vargas. Em revista pessoal ao mesmo, foi encontrado em sua cintura um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Dentro da casa, os policiais encontraram ainda outro revólver calibre 32 com mais 11 munições do mesmo calibre intactas e uma balança de precisão, além de 25 gramas de maconha, 2 rádios transmissores e mais R$16 mil em dinheiro. Olha só, diante dos fatos, o homem de 28 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e logo após levado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. Nós temos outras informações. Olha, 3 foragidos da Justiça foram presos aqui em Erechim no fim de semana. A Polícia Civil, juntamente com a Brigada Militar, prendeu 3 foragidos da Justiça na tarde dessa terça-feira, aqui em Erechim, 7 de setembro. Os mandatos de prisão foram expedidos pelo crime de homicídio. Diante dos fatos, os homens foram presos, encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e logo após levados ao presídio estadual aqui de Erechim. A Polícia Civil não divulgou quando estes crimes de homicídio aconteceram e se foram aqui em Erechim ou não. Seguimos com outras informações e olha, um carro furtado é encontrado abandonado. O carro modelo Fiat Uno de cor branca foi encontrado abandonado na rua Santos Dumont, no bairro Aeroporto, na madrugada do último sábado. Em consulta ao sistema informatizado de dados, os policiais descobriram que o mesmo veículo estava em situação de furto. Diante dos fatos, o carro foi removido, apresentado para a delegacia e logo após deve ser devolvido ao seu proprietário. Aqui em Erechim também nós tivemos um homem preso por receptação de veículo roubado. Foi durante a manhã desta segunda-feira, quando os policiais que trabalhavam na área externa do presídio estadual de Erechim perceberam que 2 homens teriam arremessado objetos em direção ao pátio interno da casa prisional. Após a ação, os mesmos fugiram aí em uma motocicleta. Após buscas, os suspeitos foram abordados na BR-153. Os pacotes não foram localizados, porém, os policiais perceberam que a motocicleta estava com a numeração e o chassi do motor raspado. Diante dos fatos, a dupla, que tem 34 e 40 anos, foi presa, levada para a delegacia. O condutor da moto ficou detido em flagrante por receptação de veículo roubado e logo após foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça. Já o outro indivíduo, neste caso, foi liberado. E um foragido da Justiça foi preso lá na cidade de Barra do Rio Azul. Esta prisão aconteceu após a Brigada Militar abordar um homem que estaria em atitude suspeita na Rua das Orquídeas, lá em Barra do Rio Azul, na tarde desta segunda-feira. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que o mesmo possuía um mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 29 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e logo após levado ao Presídio Estadual de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. E daqui a pouco, após o intervalo, nós vamos falar para você do retorno das aulas que está suspenso aqui na região do Alto Uruguai, que voltou para a bandeira vermelha. Mesmo assim, os prefeitos devem utilizar a cogestão para decretar bandeira laranja. É no próximo bloco, depois do intervalo. Não saia daí, te liga! Acompanhe as celebrações da Semana Farroupilha de Erechim na TV Bom Dia, uma programação especial. Em setembro, você vai acompanhar programas especiais voltados à cultura e tradições do Rio Grande do Sul. Dança, culinária, música, poesia e muito mais. Tudo online, no seu celular, computador ou TV.
Acompanhe na segurança de sua casa as celebrações Farroupilha 2020 aqui na TV Bom Dia. Oferecimento do Flô Marcas e Patentes. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Catani e eu estou passando aqui para dizer que toda semana eu vou estar conectado com você aqui na TV Bom Dia, falando sobre empreendedorismo, vendas e muita estratégia comercial. Vamos abordar assuntos sobre a realidade empresarial, trazendo dicas e muita solução de mercado. Não deixe de assistir, eu espero por você. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. E nós vamos já direto falar para você que o governo do estado decidiu deixar a região de Erechim nesta semana em bandeira vermelha. Segundo ele, 2 indicadores tiveram aumento no levantamento feito pelo governo. Te liga. O governo do estado decidiu nesta segunda-feira manter a região de Erechim, a R16, em bandeira vermelha. O pedido de reconsideração, juntamente com a região de Palmeira das Missões, foi indeferido, assim como o pedido feito pelo município de Erechim. Já a cogestão dos municípios da região, enviada na última semana pelos prefeitos do Alto Uruguai, foi aprovada pelo Estado e passa a valer já nesta terça-feira.
De acordo com o governo do estado, a região de Erechim apresentou piora na avaliação de um indicador que abrange dados específicos da região, sendo que 2 destes apresentam avaliação de risco máximo, bandeira preta. Com a piora de um indicador de velocidade e propagação de uma mudança de capacidade de aumento da macro-região norte, a média final da região aumentou, passando para dentro dos parâmetros que determinam a bandeira final na cor vermelha. A região de Erechim é formada por 33 municípios. Destes, 21 poderão adotar a bandeira laranja, pois estão sem registro de óbitos ou internações há mais de 2 semanas. E ainda ontem à noite a gente conversou com um membro do Comitê de Combate e Prevenção ao Coronavírus da AMAL, Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, Jackson Arapini, sobre o sistema de cogestão. A expectativa é que esse sistema deva ser aplicado já nessa terça-feira por os prefeitos aqui de Erechim e de outras cidades da nossa região, de outras 10 cidades pelo menos, que ficaram em bandeira vermelha. Isso indica que, mesmo com a bandeira vermelha, o sistema deverá ser de bandeira laranja. Veja como isso vai acontecer na reportagem. Juntamente com o comunicado que a região de Erechim deverá ficar nesta semana em bandeira vermelha, ou seja, apresentando alto risco de propagação do novo coronavírus, o governo do estado divulgou nesta segunda-feira a aprovação do sistema de cogestão com os prefeitos da região. De acordo com este membro do Comitê de Prevenção de Combate ao Coronavírus da AMAL, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, os dados estão sendo reavaliados para que, caso desejem, os municípios da região publiquem nas próximas horas um novo decreto baseado no sistema regional. Nós verificamos pelos nossos indicadores aquilo que o estado verificou. Realmente ocorreu um aumento no número das internações hospitalares, tanto a nível de UTI como de internações clínicas. Isso os nossos dados sistematizaram, os dados do estado também fizeram essa leitura. E nós tivemos, nessa semana que passou, um número de óbitos num quantitativo maior do que da semana passada. O estado sempre faz uma avaliação 7 dias, 14 dias. Então, a nossa média ponderada desta semana foi 1,54. A média de corte é 1,50. Então, isso também é relevante. Nós ficamos 0,04 acima do limiar de corte, o que nos dá, a certeza de que estamos muito próximos da bandeira laranja. Conforme o comitê, alguns dados irão auxiliar nos decretos da cogestão. Por isso, um sistema foi criado pela AMAL para monitorar cerca de 15 indicadores, além do histórico da região no desenvolvimento do vírus. Se nós também utilizarmos as nossas médias históricas, nós estamos agora na 18ª avaliação. Nas 17 avaliações anteriores, nós somos classificados em 16 na coloração laranja, médio risco, e em apenas uma coloração vermelha. Fato que está acontecendo agora. Então, os nossos dados históricos nos dão, um indicativo que nós temos regionalmente um DNA para médio risco. E, através desse documento que nós produzimos, que é uma plataforma regional de monitoramento, que permite avaliar seguramente 15 indicadores, isso nos dá a garantia, isso nos dá subsídios para que, a partir de amanhã, atendendo todas as questões de ordem legal, nós podemos fazer uso desta ferramenta da cogestão. O comitê ressalta que um estudo dos dados regionais será feito nas próximas horas, para também embasar os decretos. Nós vamos verificar os indicadores, já fizemos isso no sábado, estamos fazendo agora, para ver dessa possibilidade. Posso antecipar que os números não se alteraram muito, nós estamos nesse limiar, reitero, 1,54, entende? O ponto de corte é 1,50, então tudo leva a crer que nós vamos fazer uso da ferramenta da cogestão. Segundo ele, a mudança não significa um salvo-conduto para a região. Por isso, cada município precisou aprovar anteriormente o plano, que servirá apenas para quando o Estado colocar a região de Erechim em bandeira vermelha.
sendo que os números do sistema de indicadores precisam apontar proximidade com a bandeira laranja. Desta forma, a bandeira vermelha pode voltar para a laranja. Não é simplesmente os municípios ou a região, vamos decretar que estamos numa bandeira A, B ou C. Não, nós temos que provar, por elementos técnicos, por dados epidemiológicos, que temos condições de estar naquela bandeira. O que nós aprovamos como região? No nosso plano regional, que cada município fez o seu na mesma metodologia. Nós não alteramos nenhum protocolo a nível de bandeira amarela, nós não alteramos nenhum protocolo a nível de bandeira laranja, nós não alteramos nenhum protocolo a nível de bandeira preta. O que nós adotamos como protocolo regional? Que quando o Estado sinalizar, e é a situação que estamos vivenciando, quando o Estado sinalizar bandeira vermelha para a nossa região, para a região 16, nós, mediante uma ferramenta que nós chamamos de Plataforma Regional de Monitoramento, no qual sistematiza inúmeros indicadores, nós vamos, então, utilizar essa ferramenta decretando uma bandeira inferior. No nosso caso, então, bandeira laranja. O membro faz um alerta para a população que, mesmo com a cogestão, é preciso manter os cuidados com a saúde em tempos de pandemia, pois caso os indicadores apresentem aumento no sistema nas próximas semanas, a bandeira vermelha não poderá voltar para a laranja. Esta semana em específico, nós temos indicadores e a decisão vai ser uma decisão colegiada para que a gente possa adotar o protocolo regional de migrar para uma bandeira de cor mais clara, de vermelho para laranja. Isso poderá não ocorrer em outras situações. Está muito claro no nosso plano, do plano que nós apresentamos ao Estado, que somente vamos fazer uso desta ferramenta regional da cogestão quando os nossos indicadores permitirem. Se, porventura, não houver, e a gente está percebendo um certo relaxamento por parte da sociedade, se, porventura, não houver uma participação efetiva da sociedade na adoção das medidas preconizadas de prevenção, e todos nós somos sabedores quais são essas medidas, nós vamos ter um aumento dos casos ativos. A partir do momento que nós temos um aumento dos casos ativos, há uma baixa na taxa de recuperação, há um aumento de número de internações e de casos que requerem atenção em leitos de UTI, e isso tudo acaba comprometendo os nossos mapas, os nossos gráficos, as nossas tabelas e as nossas planilhas. E aí nós poderemos chegar num momento em que não será possível utilizar a ferramenta da cogestão. A ferramenta da cogestão, ela está atrelada à reação da sociedade. Se nós observarmos no andamento do processo pandêmico que há este engajamento da sociedade e que a gente consiga reduzir alguns indicadores, a cogestão nos dá esta, entre aspas, esta garantia, esta prerrogativa, esta ferramenta de ser utilizada. Porém, se porventura daqui 2 semanas o Estado sinalizar novamente para a nossa região 16, bandeira vermelha, e nós não tivermos esses indicadores, o que diz o nosso plano? Que nós vamos acolher integralmente a deliberação do Estado. Então, são situações e situações. Muito bem, vamos seguindo, acompanhando, e nas próximas horas nós vamos trazer mais informações sobre esse sistema aí para você. Já já a gente fala também do retorno das aulas, mas agora a gente vai destacar que o Hospital de Caridade credenciou 3 leitos de UTI para receber pacientes pelo SUS aí do Covid-19. A notícia é de ampliação muito boa. Te liga. O Hospital de Caridade informou o credenciamento junto ao governo do estado de 3 leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A assinatura do contrato foi firmada na sexta-feira e tem validade de 6 meses. Com isso, os municípios da R16 passam a contar com 23 leitos de UTI e 41 leitos clínicos. Segundo o hospital, a decisão busca ampliar o atendimento aos pacientes de Erechim e região que necessitem de tratamento de casos de síndrome respiratória aguda grave, suspeitos ou confirmados de Covid-19.
E os prefeitos aqui da região do Alto Uruguai decidiram que as aulas não vão voltar nessa terça-feira, pelo menos para a área infantil. As escolas públicas permanecerão fechadas e devem ser as últimas a retornar, mas as particulares devem ter liberação das prefeituras para funcionar. O problema é que, com a bandeira vermelha, a região não pode mais abrir as escolas. Por isso, até segunda ordem do governo do estado, o retorno das aulas está suspenso. Quem explica melhor para a gente essa informação é a Amanda Mendes, repórter do Bom Dia, que conversou com a gente logo após esse decreto, na sexta-feira, ser divulgado, essas informações serem divulgadas pela Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, e a gente vai rever esse momento agora. Havia falado ontem, eles fizeram uma reunião e discutiram e optaram por não retornar nessa terça-feira, conforme o calendário do governo do estado, que prevê o retorno começando pela educação infantil. O que acontece, Leandro? A AMAL entende que esse retorno tem que ser pelo ensino fundamental, não querem que comece pelas crianças, e por isso as redes municipais não vão retornar na terça-feira. A nota indica que as escolas particulares podem sim seguir o calendário do governo do estado, então elas podem retornar a partir de terça-feira, seguindo todos os regramentos de segurança sanitária. E olha, ontem aqui na região de Erechim foi momento de celebração da independência e também o início das celebrações da Semana Farroupilha. Olha, a pé, tradicionalistas lembraram aí o Grupo dos 8, responsável pela criação da chama crioula aqui em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul. Eles tiraram uma centelha da chama da pátria que estava na Praça da Bandeira e a pé, porque eles não podem utilizar os cavalos para não fazer aglomerações, né? Levaram essa centelha até a sede do MTG. A gente acompanhou e traz a reportagem para você. Uma homenagem ao Grupo dos 8, que em 1947 ficou conhecido por iniciar a chama crioula, através de uma centelha retirada da chama da pátria. O gesto foi repetido por tradicionalistas em Erechim, na manhã deste 7 de setembro, na Praça da Bandeira. Antes que a chama da pátria fosse encerrada, uma centelha do fogo simbólico foi retirada pelos tradicionalistas. Sem poder usar cavalos, eles foram a pé e na chuva, com a chama em mãos, até a sede da 19ª Região Tradicionalista, onde o fogo, agora farroupilha, ficará aceso até 20 de setembro, já que o acampamento farroupilha deste ano foi suspenso. Diversas entidades tradicionalistas da região também aproveitaram o momento para pegar uma centelha da chama e levar até suas sedes, onde acontecerão de forma modestas devido à pandemia várias atividades tradicionalistas. E ontem também aconteceu as celebrações de encerramento, a Semana da Pátria aqui em Erechim. A chuva pegou de surpresa quem aguardava aí a cerimônia de encerramento e onde é que foi a extinção da Chama da Pátria na Praça da Bandeira. Mas mesmo assim, o evento continuou e a gente mostra para você como é que foi. Nem a pandemia, nem a chuva, que chegou no exato momento da abertura da cerimônia, conseguiu quebrar uma das tradições mais importantes do 7 de setembro em Erechim, o encerramento da Chama da Pátria, que simboliza o fim das festividades em comemoração à independência do Brasil na capital da amizade. Neste ano, não teve desfile cívico, mas várias autoridades se fizeram presentes no evento, organizado pela Liga de Defesa Nacional Núcleo de Erechim, e que lembrou a importância da independência do Brasil, além de homenagear os soldados gaúchos e erechinenses que estiveram na Segunda Guerra Mundial. Em diversas partes do Brasil, as celebrações do Dia da Independência foram modificadas. Nesse ano não houve desfile. Na capital, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia de hasteamento das bandeiras. Quem conta para nós como é que foi esse dia é a nossa reportagem da TV Brasil. Algumas pessoas saíram cedo de casa para acompanhar mais de perto esse 7 de setembro atípico na capital do país. Foi preciso reinventar a tradicional homenagem à independência do Brasil. A
cerimônia desse ano foi bem diferente da que estávamos acostumados por conta da pandemia do coronavírus. Para evitar aglomerações, o desfile com a participação de civis e militares foi cancelado. Mas, para não deixar passar a data em branco, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de hasteamento da bandeira aqui no gramado do Palácio da Alvorada. Acompanhado de algumas crianças e escoltado pela cavalaria, o presidente seguiu no tradicional Rolls Royce para a chamada Praça das Bandeiras, em frente ao Alvorada. A primeira-dama fez o percurso a pé e cumprimentou populares. As 7 aeronaves da Esquadrilha da Fumaça estamparam o nome do Brasil no céu, dando início às comemorações. No lugar do grande desfile pela esplanada dos ministérios, uma solenidade mais curta e reservada. O hasteamento da bandeira nacional foi ao som dos hinos executados pela banda do batalhão da Guarda Presidencial, como manda a tradição. Na tribuna de honra também acompanharam o hasteamento o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ministros de Estado, comandantes das forças e os representantes dos poderes legislativo e judiciário. Mas muitas pessoas também puderam acompanhar de longe as acrobacias da Esquadrilha da Fumaça pelo céu de Brasília. Um show de tirar o fôlego, que encerrou esses 198 anos da independência do Brasil. Muito bem, vamos falar de esporte agora. No fim de semana teve Atlântico, teve Ipiranga, teve dupla Grenal, né? Mas a gente começa falando pelo Galo. Olha, o Atlântico empatou em 2-2, jogando em casa com a equipe do Foz Cataratas. Te liga na informação e veja os gols. O Atlântico empatou em 2-2 a sua 4ª partida pela primeira fase da Liga Nacional de Futsal. Jogando em casa no sábado, o Galo recebeu o Foz Cataratas. Logo no início do jogo, o pivô Barbosinha recebeu entre a defesa e abriu o placar para os donos da casa. Aos 9 minutos, ainda da primeira etapa, Dil fez uma boa jogada e tocou para Grilo ampliar a vantagem em 2-0. Aos 12, o Foz descontou com William. E já na etapa final, os paranaenses conseguiram um empate com Pedro. Com o resultado, o Atlântico soma 7 pontos e lidera o grupo B da competição. Na próxima quinta-feira, o time de Erechim enfrenta mais um paranaense, dessa vez o Cascavel, que será o adversário do Galo em uma partida que novamente acontecerá no Caldeirão. Já o Ipiranga aqui de Erechim venceu por 2-0 o time da Tombense. Os gols foram feitos de pênalti e também um cruzamento de área na cabeça aí dos atletas. Veja agora os gols. O Ipiranga venceu a Tombense por 2-0 na tarde deste domingo no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. A partida foi válida pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Fernandinho de pênalti e Douglas de cabeça após uma cobrança de escanteio. Com este resultado, o Canário soma 2 vitórias e 2 empates nos últimos 4 jogos, indo a 8 pontos e entrando no G4 do Grupo B. O time de Erechim volta a campo na quinta-feira, às 3 da tarde, quando enfrenta o Volta Redonda no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. E antes dessa partida aí, aconteceu lá no estádio Colosso da Lagoa o descerramento de uma placa comemorativa aos 50 anos do estádio, que foi inaugurada em 1970 em um torneio que teve participação aí do Santos e o gol inicial foi feito pelo Pelé. A equipe do Ipiranga de Erechim que jogou aquela partida foi homenageada e 2 atletas, um atleta e o treinador daquele grupo estiveram presentes. Te liga. Em uma cerimônia breve e com a presença de autoridades, dirigentes e representantes de torcedores, seguindo todos os protocolos de segurança solicitados em tempos de pandemia, a direção do Ipiranga descerrou na manhã deste domingo uma placa em homenagem aos 50 anos do estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. A placa, em seus dizeres, homenageia os atletas que representaram a equipe canarinho no torneio de inauguração do estádio em 1970. O Canarinho venceu as 3 partidas em que disputou.
Quem descerrou a placa foi o treinador da equipe na época, Ivo Barbieri, e o jogador Mujica, que também atuou naquela equipe. Muito bem, olha, no fim de semana também foi dia da dupla Grenal jogar, né? Foi o Grêmio e o Internacional entraram em campo. E não é que os dois times empataram. O Renato Portaluppi falou sobre o empate aí do Grêmio com o Atlético Goianiense em 2-2, né? Te liga na informação. O desempenho do Grêmio vai muito bem. O Grêmio tem uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Grêmio na próxima rodada vai fazer a 5ª partida fora de casa, jogando apenas 3 dentro de casa. E Campeonato Brasileiro é assim mesmo, apesar que não temos o aproveitamento que nós queríamos, mas o Campeonato Brasileiro, no momento que você ganha 1 ou 2 partidas, você dá um pulo muito grande na tabela, e obviamente quando você não vence, você perde algumas posições. Mas isso é normal, até porque o Grêmio com esse aproveitamento aí, a gente não pode esquecer que o Grêmio ainda tem uma partida a menos que os nossos adversários. Muito bem, só corrigir a informação, Grêmio e Atlético empataram em 1-1. Olha, quem empatou em 2-2 foi o Inter e o Bahia. E o argentino Eduardo Cudê também avaliou após a partida este empate. Te liga. Não, creo que bueno, que... Difícil porque cometimos errores, ¿no es cierto? Ambos goles fueron errores nuestros ante un rival que, bueno, que el primer gol creo que fue el único tiro a nuestra golería y en el segundo tiempo no habíamos sufrido ninguno. Bueno, realmente en un principio no entendía por qué el árbitro iba a ver el VAR, no comprendía porque estaba siguiendo la bola donde estaba y estaba muy lejos de la portería. Pensé que el VAR había llamado porque llegan a la bola de atrás y que podía ser de expulsión de Peglo, que estaba muy lejos, no vi, pero bueno, creo que bueno, que como dije antes, cometimos 2 errores y bueno, la única o la llegada más clara en el segundo tiempo fue la bola parada que sacó Abel, pero hubiese sido increíble si perdíamos este juego, ¿no? Porque me parece que no nos habían generado situaciones y que tuvimos varias situaciones para finalizar el juego. Muito bem, a gente vai ver como é que está a dupla Grenal na tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. Olha, o Internacional tem 17 pontos aí, são 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nesse início de campeonato. Ocupa a primeira colocação. De pertinho, o São Paulo acompanha com 16 pontos, né? O time paulista tem uma derrota a mais que os colorados, né? Mas aí acaba também tendo o mesmo número de jogos, o mesmo número de vitórias, mas tem um empate a menos que os colorados. Bom, já o Grêmio está lá na 14ª posição da tabela. Foi apenas 8 pontos até o momento, 7 jogos disputados, tem um a menos aí que outras equipes, né? E também aí já teve aí, só subir para mim aqui a parte das derrotas, sobe mais um pouquinho, derrotas aqui, mas agora vamos voltar para o Grêmio, tá aqui ó, foi apenas uma derrota até o momento aí, o time gremista na tabela. Vamos continuar acompanhando, 14ª posição do Grêmio aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Muito bem, outras informações do esporte, jornalbomdia.com.br para você, /esportes, tá bom? Agora eu tenho um recado importante da Solar Imóvel. Você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de
pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo e já tem os destaques da coluna Pente Fino. Não saia daí. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. O Centro Hospitalar Santa Mônica possui uma equipe de profissionais qualificados com estrutura moderna, equipamentos de ponta para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças dos rins, bexiga, próstata e vias urinárias, incluindo laser e litotripsia, com desintegração de cálculos urinários, sem cirurgia e sem internação. Centro Hospitalar Santa Mônica, na Rua Itália, em Erechim. Fone 2107-0500 ou 3522-0500. Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. O Brasil atingiu a marca de 3 milhões de recuperados da Covid-19. São 3 milhões de brasileiros que se trataram e venceram o coronavírus. O Ministério da Saúde lembra, ao sentir qualquer sintoma da doença, o médico deve ser procurado imediatamente. O tratamento, logo no início da contaminação, aumenta as chances de recuperação. Então lembre-se, se estiver com sintomas de Covid, não espere. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. Hoje mais informação para você, para a gente poder trazer todas as notícias aí desse feriadão, né? E agora a gente vai direto para os destaques da coluna Pente Fino, em que o Natan Bretenbach conversou com o nosso colunista, o Rodrigo Finardi. Te liga. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vamos agora saber quais são os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo certo? Boa tarde, Natan. Vamos à coluna, então, a tão cobiçada cadeira do prefeito em indefinição dos nomes. Cara, isso aqui saiu sábado e hoje é terça, né? Isso já mudou meio tudo, né, cara? Teve muitas reuniões no final de semana, mas podemos ver, né? O que acontece? Esse feriadão foi o penúltimo final de semana com as convenções, né? Teremos o próximo, depois até dia 16 tem que ser definidos os candidatos, né? Nós tínhamos até essa publicação aqui, nós tínhamos uma candidatura certa, só faltava uma homologação, que vai ser dia 15, que é o MDB e o PSDB, com Paulo Polles e Flávio Tirella, com apoio do Cidadania e do republicano Hernani Mello, né? Mas temos outros quadros que se apresentam, né? Faz favor aqui. O quadro que se apresenta hoje. Aí, final de semana, até amanhã eu vou trazer o que aconteceu. Aqui, até teve aqui a homologação oficial do MDB, que eu falei ali em cima, do Republicanos, né? Estava 90% certo, mas isso aqui foi definido, então a gente não precisa falar. Mas eu quero a matéria de cima. Então, isso aqui já matei aqui também. Aí o que acontece aqui? O final de semana avançou principalmente no PL e no PP. Teve uma reunião muito forte dos progressistas que está aqui dentro. E praticamente bateu o martelo com o Marinês Ronsoni, para ser vice do Dodo Palhoça, que é do PL. Com isso, a Marinês Ronsoni tem afinidade com dois partidos, os Democratas e o PSL, que fizeram uma reunião na noite de ontem, com a participação também do Solidariedade, então 5 partidos. Hoje vai ter mais um monte de reuniões, hoje tem reunião dos partidos, dos vereadores progressistas, para homologar então ela, para depois só colocar na convenção. A gente tinha 3 pré-candidatos, 2 acabaram caindo fora. E a dúvida é PSDB e PRTB. PSDB, Roberto Fabiano, e PRTB, Thiago de Polis. Thiago de Polis esteve em Brasília no final de semana, convenção nacional do partido. A maioria deles vão de chapa pura e ele vai provavelmente concorrer de chapa pura. Deu prazo para o PSDB até o dia 11, se quer ser vice dele, senão ele vai com chapa pura. E alguma novidade que tu conseguiu do Thiago de Polis sobre a vinda do Bolsonaro ou alguém para cá? Não, isso eu vou falar amanhã no jornal, já tem 3 nomes confirmados, né? O Bolsonaro é mais difícil, disse que ia tentar, mas não teve nem acesso. Ele teve outro tipo de conversa para vir pessoas importantes, né? Então ele deu prazo até o dia 11 para o PSDB, porque dia 12 tem a convenção do PRTB aqui. E o PSDB é dia 16, então ele não quer esperar para o dia 16 a convenção dia 15, que ela está em ata. Então, e tem o PDT, que conversa com o PT, conversa com o MDB, conversa com o próprio PSDB, que no fim vão acabar ficando junto, eu acho, PDT e PSDB, porque muitos partidos estão se colocando e não está sobrando muitos partidos, né? Então podemos ter de 3 a 4 candidaturas em Erechim. Tá certo, vamos ver os mais destaques aqui. A dengue, que também é um problema de saúde pública. Cara, isso aqui, ó, uma das matérias mais acessadas do site no final de semana foi essa. Eu fui lá na sexta de manhã fazer o material para o caderno e também acompanhar o hasteamento das bandeiras na programação do 7 de setembro. Me deparei com essa situação. Dá uma olhada na situação do chafariz. O cara liga todo dia, está sujo assim, cara, é uma falta de manutenção gigantesca. E eu coloco, assim, tudo bem que é no momento de pandemia, mas a dengue também é uma problema de saúde pública. Aí um cara escreveu, claro, a água tem movimento no pó da dengue. Até eu concordo, mas é só uma alusão que eu faço, dizendo que não é só Covid, também é Covid. Outras coisas tem que se cuidar. Eu acho um monumento que eu tossi num dia de um 7 de setembro, a semana inteira. Um cartão postal assim é muito feio, né? A água do chafariz está turva, suja e imunda. Tá certo, tá feito o registro. E para que lado irá pender o Solidariedade? Cara, essa é uma questão, tu vê todos os partidos se colocando e tu não vê o Solidariedade. Participa de tudo e não se define nada. Conversei com o Ayrton Pereira da Silva, ele só diz assim, ó, nós vamos mostrar com quem vai ganhar. É tipo um amuleto, ele diz assim, né? E ontem à noite ele esteve nessa reunião com o PL, com o PP e mais 2 partidos, o PSL e o Democrata, né? Ele disse que está com a nominata cheia, tem 26 nomes para vereador, então ele disse que na hora certa ele vai fazer. E quem que é o enigmático pré-candidato? É o... Até que, olha que coisa, não consegue, eu escrevi e acabei não botando o nome do cara, mas eu esqueci. Eu sabia, acabei não escrevendo. Eu estava procurando. Né? Ele ficou mais enigmático ainda, mas né, no site eu já coloquei com a foto. O enigmático pré-candidato é o Roberto Fabiani, né? Eu perguntei para ele como é que estava do PSDB.
como é que estava os movimentos, coisa e tal. Ele botou um monte de interrogações assim, né? Por que, Beto? Ele respondeu. Coloquei interrogações, pois o que estava certo não está mais, e o que estava longe pode estar mais perto. Enigmático, né? É quase uma frase da ex-presidenta, assim, para te tentar entender, né? O que está mais perto, está mais perto, está mais longe, está mais longe, assim, eu quero entender o que ele quer dizer com isso, né? Sim. O que se esconde por trás dela, dessa frase, dessa colocação enigmática? Nos próximos dias vamos saber, né? Tá certo. Temos uma semana cheia, um final de semana cheio, e a semana que vem, sim, terça e quarta, nós vamos... Então a tua coluna deve tratar sobre a vinda ou não do Bolsonaro, pelo menos... Não, isso é só um tópico, não vai vir, a princípio não tem vir. Eu tenho todas as convenções, as definições que tiveram na região, eu tenho mais detalhes das reuniões do PL com os progressistas, e também tudo que eu escrevi no site no final de semana eu estou recuperando para ficar registrado impresso, né? Então terá 2 páginas de pente fino amanhã, 2, porque uma só é pouca coisa. Então eu vou usar 2 páginas, porque eu quero no seu final de semana e o que está acontecendo hoje. Tá certo. Esses são os destaques de hoje, então até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Voltamos agora com o Leandro Zanotto. Show de bola, Natan. Obrigado pelas informações, obrigado ao Rodrigo. Daqui a pouquinho o Natan volta com os destaques do Bom Dia, mas agora a gente traz o comentário do Igor Miller aqui na TV Bom Dia. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Depois de quase 20 dias em alguns pontos aqui no Alto Uruguai, a chuva apareceu, já estava fazendo falta essa precipitação para o campo. O pessoal está preparando a terra para começar a plantar o milho, o trigo ainda continua o seu desenvolvimento, mas já havia alguns lugares aí que os produtores estavam ficando preocupados, porque 20 dias ou mais sem chuva a fio, começa a ficar tudo muito seco. E o pessoal estava sem conseguir ter uma perspectiva para implantar a cultura do milho, que gradativamente vai ser plantada daqui para frente. E que ela é fundamental, né? Principalmente aí para as culturas que produzem leite, principalmente o pessoal que produz leite, mas ela também serve como grão, enfim, para ser comercializado. Mas muito mais para o pessoal que produz leite, que vai fazer silagem para produzir, enfim, o alimento essencial dessa cultura. E só fazer esse registro. A chuva veio, enfim, a gente não foi ver quanto choveu na região ainda, mas acredito que tenha chovido de um modo parelho no Alto Uruguai. E uma outra consideração importante que eu quero fazer, um registro, a gente vem fazendo umas matérias sobre os municípios aqui da região, buscando aspectos históricos, a formação, a colonização, o processo de urbanização do Alto Uruguai, do Grande Erechim, que formavam todos esses municípios hoje que compõem os 32 municípios, né? E tem histórias muito curiosas. Em todos os municípios tiveram, além de ter sido muito difícil de povoar essa região, que sempre foi uma região muito rica de recursos naturais, né? Mas e deu base aí para o desenvolvimento através do ciclo da madeira, depois os grãos, a industrialização, enfim, as máquinas e chegando até hoje, né? Mas existem muitas histórias curiosas e muitas delas relacionadas ao processo inicial de povoamento. E Erechim é uma delas, né? O Grande Erechim. Aqui viviam os índios coroados, que eram lutadores, enfim, eram aguerridos, afeitos à guerra, e não foi fácil o processo houve muitos embates e confrontos entre os colonizadores, os primeiros homens brancos que vieram ocupar essas terras aí no final do século XIX. Então, a nossa história é marcada por muitos conflitos estes que parece que perduram em alguns momentos na nossa história e que vêm até os dias de hoje.
E isso eu falo para lembrar duas questões, assim, que a gente talvez o individualismo ainda como processo político é muito presente na minha avaliação, no meu entendimento. Eu acho que a questão individualista ainda ela é muito marcante na nossa cultura política. Não só em Erechim, região, enfim, no país como um todo. E eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem que vencer. Quer dizer, romper com essas limitações de pessoas, de indivíduos, para construir uma sociedade cada vez mais integrada e com um foco único no seu desenvolvimento. E aí envolve o desenvolvimento econômico, social, cultural, enfim, o que for mais abrangente. Então, faço essa lembrança porque a nossa história é repleta, realmente repleta, de fatos curiosos, trágicos também, de muita luta, de muitos embates, e parece que um pouquinho desse DNA histórico ainda perdura até os dias de hoje. Cada um defendendo um pouco o seu lado, os seus interesses e as suas percepções. Isso não é ruim por um determinado ponto de vista, não é ruim. O problema é quando o individualismo e a percepção acaba sendo um entrave e um problema para a construção de um projeto maior de cidade, tendo como base a política. Aí eu acho que fica complicado. Aí as coisas começam a ficar justamente, entram num ponto onde há muita separação, há muito desunião e não se consegue reunir as forças e nem a sociedade, não se consegue reunir a sociedade e nem as políticas, lideranças políticas num projeto que possa envolver a cidade como um todo, o município, e buscar maneiras e recursos de fazer frente, por exemplo, a um momento como nós estamos vivendo, que é a pandemia, e logo depois que vai vir um recesso, aí, vai vir um problemão muito grande pela frente, que é a questão econômica. A gente ainda está se saindo bem, eu diria, de tudo isso. Mas como vai ser ali na frente depois dessa pandemia? A gente já está dando um giro, mas a gente vai precisar sim de toda a força, de todo o conhecimento, e eu diria até da integração máxima possível de todas, da sociedade, das lideranças políticas, empresários, para a gente conseguir dar a volta e fazer frente ao que está por vir, que ninguém sabe o que vai ser e quando vai ser, quando isso vai terminar. Então, mais do que nunca, eu acho que ter uma visão de conjunto vai ser muito necessário para a gente conseguir enfrentar os problemas e as dificuldades que estão por vir. Por hoje é só isso aí. Muito bem, vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital, edição especial do feriado do Jornal Bom Dia. Tem o Caderno Saúde, o Caderno da Independência e muita informação importante para você. Te liga. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, também de segunda e terça-feira, porque as escolas municipais não devem retornar às aulas neste momento, e isso foi feito um acordo aí com os municípios do Alto Uruguai Gaúcho. A coluna do Rodrigo Finardi fala sobre a tão cobiçada cadeira do prefeito e a indefinição dos nomes. Também a dengue, que pode estar sendo problema de saúde pública. A água é destaque aí do chafariz aqui em Erechim. Na página 3, as mínimas e máximas do Igor Miller, ele fala sobre a independência, miséria e subdesenvolvimento. O que está aí chega de ideologização maniqueísta, mal intencionada e medíocre. Na página 4, os colunistas de opinião, e na 5, o Hospital de Caridade credencia 3 leitos de UTI Covid-19 pelo SUS. Na página 6 tem mais informações com um artigo, e na 7, a região recebe a segunda indicação para a bandeira vermelha. Na 8, o Olhos de Águia, do Salus Locke, fala sobre um prefeito para dizer não
Entre outras informações, ele traz também as curtíssimas em sua coluna. Na página 9, o feriado da Independência, 7 de setembro, então você ficou sabendo aí, né, o que ficou aberto aqui no município. Na página 10, o Espaço Pop. Na 11, as escolas municipais não devem retornar às aulas neste momento. Na 12, o povoamento não foi pacífico, mas marcado por muitas lutas e conflitos aqui em Erechim. E o caderno do Bom Dia Saúde trouxe destaque para os fumantes que têm mais chance de desenvolverem uma forma severa aí de Covid-19. Traz outras informações sobre as lesões no joelho, questões de articulação, também o Setembro Roxo, né, a fibrose cística. Entre outras notícias, também tem um caderno do Setembro, né, Amor à Pátria e Respeito às Múltiplas Áreas Sociais. Também conversando aí com autoridades, né, algumas entrevistas. Muito bacana o caderno produzido aqui para os jornalistas do Bom Dia. E na 13, no caderno Arquitetura e Construção, como usar as cores na decoração de sua casa, saiba aí com algumas dicas. E o caderno do Pet esteve falando sobre as 5 frutas que os gatos podem comer. Tem os classificados do Bom Dia, caderno de variedades, e na segurança, presos os suspeitos de assassinarem um cotegipense lá no município de Feliz. E na contracapa do Bom Dia, a gente tem informação que o Atlântico acabou vencendo aí, né, o Foz de Cataratas. Empatou 2-2, né, com o Foz de Cataratas. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Olha, a chuva chegou no fim de semana, principalmente no feriado de 7 de setembro aqui em Erechim. Choveu muito e parece que a previsão vai continuar de chuva. Vamos conferir como é que fica o clima no dia de hoje agora com a Climatempo. Áreas do sul do país acumularam volumes de chuva consideráveis em 12 horas, das 10h30 da noite do dia 6 de setembro às 10h30 da manhã do dia 7. Na região de Terra de Areia, no Rio Grande do Sul, foram acumulados 53,2 milímetros de chuva neste período. Já na região de Maquiné, também no estado gaúcho, foram acumulados 50 milímetros de chuva em 12 horas. Nesta terça-feira, áreas de instabilidade vão perder força sobre a região sul do país. A previsão para o litoral norte gaúcho e leste de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, é de céu encoberto e chuva frequente. Já na faixa que vai do extremo sul gaúcho até Curitiba, deve apenas garoar. Não tem previsão de chuva nas demais áreas do sul do país. O sol vai aparecer entre muitas nuvens no oeste gaúcho, na região de Bagé, de Passo Fundo e de Campos Novos. Já nas demais áreas do sul, o sol brilha forte. No centro-norte paranaense, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No litoral sul catarinense, tem alerta para temporais durante a madrugada da segunda para a terça-feira. Já em Florianópolis, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade também no período da madrugada, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. No litoral gaúcho, são esperadas rajadas de vento de até 70 km por hora. E na faixa que vai de Mostardas, no Rio Grande do Sul, até Laguna, em Santa Catarina, tem risco de ressaca. Nesta área, são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura. A mínima prevista em Porto Alegre é de 16, a máxima é de 20 graus, mínima de 14 e máxima de 22 graus em Curitiba. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você. Até mais. Tchau, tchau.